Então nós somos bichos e carregamos alguns instintos na gente. Os instintos têm uma série de explicações, entre elas a sobrevivência, a manutenção da espécie. Então os seres humanos têm esse instinto de combate, de proteção, de caça, né? Que na medida em que o tempo vai evoluindo, vai perdendo um pouco a sua função. A grande maioria de nós não sai para caçar. Não é mais necessário isso. Mas esse instinto é canalizado, é direcionado, por exemplo, para caçar o salário, ou para caçar a fêmea, ou para caçar o macho. A gente caça de alguma maneira ainda, ainda que não de forma rudimentar, atirando nos animais como era pré-historicamente. Então esse instinto da guerra, do combate, está presente nos seres humanos. Na minha opinião, uma das habilidades que os seres humanos têm e que poderia ser muito recomendável é a habilidade de evoluir os seus instintos. Nós continuamos tendo instintos e os instintos não são necessariamente maus, mas provavelmente os instintos são componentes agregados pela natureza para nos garantir a sobrevivência. Uma vez que o ser humano supera aquela condição e desenvolve por si mesmo condições viáveis de sobrevivência, por exemplo, a caça, criamos o supermercado. Não precisamos mais na floresta sair com arco e flecha. Então, esse instinto da caça poderia ser por nós compreendido e evoluído, né? E não manipulado de maneira silenciosa e interesseira. Então, nós, como animaizinhos, que não saímos mais para caçar, a gente projeta isso, por exemplo, né? Não é só ali, mas enfim, nas redes sociais, ou nos debates de escola, de colégio, de faculdade, de bar, de família, né? A partir de defesas de territórios. Nem sempre, e não mais, temos a necessidade também de defender o nosso território. No tempo pré-histórico, os seres humanos eram mais semelhantes aos outros animais do que hoje. Ainda somos, em muitos aspectos, mas a gente conseguiu criar as nossas cidades, as nossas fortalezas, a nossa tecnologia, os nossos muros, e de alguma maneira a gente domesticou os animais. Mesmo os selvagens estão fora da nossa esfera aqui de habitar, né? Mas naquele tempo não. Então, a exemplo dos cachorros, que quando você está passando na rua, eles ficam latindo, latindo, defendendo o seu território, o ser humano como animal também ainda tem esse instinto. Mas como a gente não precisa mais ficar na porta da nossa casa com uma arma na mão, ou na porta da nossa caverna com uma flecha na mão, isso é direcionado para as nossas ideias também. Existe uma sofisticação de um comportamento, de uma linguagem, mas que nasce de um instinto absolutamente rudimentar e inconsciente. O instinto é um movimento de inconsciência. Como eu disse agora há pouco, eu acredito que o instinto é uma plantação, é uma instalação, um antivírus, um firewall, que a natureza projeta na gente e nos animais todos, para que de maneira inconsciente a gente possa criar condições da nossa vida, né? A vida sempre está trabalhando em prol da própria vida, né? Então a gente tem os nossos instintos. O problema é que a gente não para pensar nisso e a gente não domestica os nossos instintos, a gente não supera os nossos instintos. A gente simplesmente adere aos nossos instintos usando, dependendo do tempo onde nós estamos, ferramentas diferentes, linguagens diferentes e sem perceber. É claro que o cachorro que sai correndo atrás do pneu da moto, né, na cabeça dele existe uma causa para isso. Ele não sabe que ele está respondendo a um instinto, que eu nem sei direito por que os cachorros fazem isso. Algum cheiro, alguma coisa, e fazem, né? Se um cachorro percebesse o ridículo que é e o perigo que é, e o risco de ser atropelado, a correr atrás de pneu de carro ou de moto, é possível que ele não fizesse isso. Isso tem a ver com aquele meu texto sobre as formigas, e nós somos como formigas, e a grande diferença é que uma formiga, no meio do formigueiro, reconheceu-se formiga. Quando ela reconhece ser uma formiga, nada além acontece, nenhuma outra informação, nada. A não ser pelo fato de que agora ela sabe que é uma formiga. E o simples fato de reconhecer que é uma formiga já modifica a sua percepção em relação a si mesma e em relação às outras formigas. Os instintos estão instalados em todos nós, mas se a gente puder enxergá-los e sobre eles projetar alguma consciência, até da irrelevância de que esteja aqui hoje ainda ativo em mim, é possível que eu possa superá-lo. Mas as ideias hoje são manipuladas para que a gente se mantenha nessa condição animalesca e instintiva. Os animais, quando não superando os seus instintos, os animais se mantendo de maneira instintiva, enfim, eles servem de
operários, eles servem os seres humanos. Então você pega um cavalo e ele serve os seres humanos. Você pega um cachorro e o cachorro serve, né? Hoje o cachorro serve ou para proteção ou para cegos e mais do que isso. O cachorro hoje ocupa lugares de famílias que não têm filhos, de casais que não querem ter filhos. Não é à toa que tem tanto cachorro doente e louco aí por conta desses casais, dessas pessoas que cuidam dos seus cachorros como se eles fossem um bebê, né? O bebezinho, aí leva o cachorrinho num carrinho de bebê. Já contei algumas vezes isso aqui. Uma vez eu vi aqui em Porto Alegre um carrinho de bebê gêmeos. Quando eu vi, eram dois cachorros no carrinho de bebê gêmeos. A mulher toda orgulhosa empurrando o carrinho de bebê, os cachorrinhos com uma roupinha de lã, uma boinazinha. Eu fico imaginando um cachorro vira-lata passando lá, porque é ridículo, né? E eu fico imaginando a infelicidade desses bichinhos que querem ser cachorro, não querem ser bebês, né? Mas o ser humano faz isso, ele tenta domesticar. Os nossos instintos, ao serem domesticados, manipulados, faz da gente mais ou menos o que essa mulher fez com esses cachorrinhos. E a gente serve a causas, a vazios, a necessidades que não são nossas, né? Então, alimentando essa condição, se joga na gente a ilusão de que precisamos defender o nosso território, as nossas verdades. Hoje em dia, isso está muito evidenciado nessa briga de esquerda, direita, enfim.